Prevenção no carnaval. Nesta época do ano cresce muita preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis. Muitas prefeituras promovem campanhas com postos de distribuição de preservativos, folhetos educativos, entre outras medidas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está a médica infectologista Karen Morejon. Em São Carlos, Bernardino Geraldo Alves Souto, que é também médico infectologista. Em Araraquara, a gerente do programa DST AIDS, Saliane Ribeiro. E em Franca, a psicóloga Miriam Franco. Vamos conversar aqui, ou começar aqui por Ribeirão Preto, conversando com a médica infectologista Karen Morejon. Doutora, para a gente entender, há uma preocupação com o número de AIDS aumentando entre os jovens. Os jovens pararam de prestar atenção naquilo que ouvem? Há uma má vontade com as propagandas oficiais? O que está acontecendo? Boa tarde, a senhora. Boa tarde. Então, essa questão provavelmente ela tem vários fatores. Muitos jovens de hoje, eles não acompanharam o que a gente viu. Vários amigos, várias figuras públicas falecerem dessa doença. Então, muito provavelmente eles não têm esse receio, vamos dizer assim, que nós tínhamos. Eles não têm. Somado a isso, né, vários fatores como eles não entendem que há uma gravidade dessa doença, então eles negligenciam a sua própria saúde. Doutora, deixa eu arrumar o erro que eu cometi com o seu sobrenome, né? É Morejon. Morejon, okay? Isso. Tá bom, arrumadinho agora, muito obrigado pela sua atenção. Deixa eu ir a São Carlos agora, médico infectologista Bernardino Geraldo Alves. Doutor, para a gente entender, afinal de contas, o que está acontecendo onde a gente tem um carnaval que solta-se tudo, vai se viver uma vida que a gente reprime durante o ano todo, mas fica depois a falta de preocupação com a saúde pública. Quem que está errado? É quem que abusa e não toma conhecimento ou é o Estado? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Também é uma conjunção de fatores que colabora para isso, né? Nós temos uma questão cultural em que as pessoas às vezes vivem sobre determinadas opressões e repressões. E no carnaval ela sente uma certa liberdade de se opor a isso, né? E aí passa a ter um comportamento um pouco adequado em relação a determinadas coisas. Mas também eu acho que a principal questão está na educação sexual, dentro de casa e nas escolas. Se a gente investir nesses dois aspectos, provavelmente vai ajudar muito no combate a essas situações de risco. Agora, como que a gente educa dentro de casa se a gente ouve uma porção de besteira na rua também? Na verdade, a família é uma célula bastante importante para a formação da pessoa. A formação vai para além da educação, né? Implica numa questão de formação cultural, formação de valores, né? De respeito uns pelos outros, e a questão da sexualidade depende muito dessa visão de respeito, né? Então, é preciso que adotemos valores que sejam muito mais formativos do que valores de vantagens ou de consumo, né? Essa questão dos valores vem sendo muito negligenciada nos últimos tempos, e agora nós estamos vivendo um momento de muita repressão em relação à importância da educação sexual nas escolas e nas famílias. Precisamos realmente rever tudo isso para que a gente possa melhorar o cenário. Eu vou agora até Araraquara, gerente do programa DST AIDS, Saliane Ribeiro. Na sua cidade, o que está sendo feito durante esse carnaval para passar a informação que se o pessoal quiser fazer amor, quiser se encontrar, está tudo bem, mas desde que tenha muito cuidado. Qual é o trabalho feito? Boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, aqui no nosso município, nós iniciamos as nossas ações desde o dia 6 de fevereiro, né? Nós procuramos abranger todas as áreas de maior vulnerabilidade, levando informação, levando os testes rápidos, inclusive em eventos públicos, né? Hoje nós estaremos lá no Carnaval do Barduzinho e no dia 25 aqui na Avenida Bento de Abreu, no Carnaval da cidade. Isso é razoável para passar informação? Não, só isso não. Na verdade, durante todo o ano a gente trabalha com esse tipo de ação, a gente procura reforçar o atendimento à população, com treinamento aos profissionais de saúde, para que eles ficam cada vez mais capacitados para orientar, testar e cada vez mais diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis. A gente está falando em camisinha, mas não tem a camisinha para mulher também? Na sua cidade aí distribui também camisinha para mulher? Preservativo para mulher? Nós distribuímos sim. Nós temos o preservativo feminino, o preservativo masculino em 2 tamanhos e também o gel lubrificante. Perfeitamente. Voa Franca agora, psicóloga Miriam Franco. Como é que a gente fala para o jovem que está aluado, ele quer viver a vida, chega no carnaval, o negócio é se soltar e que Deus nos ajude. Como é que se conversa o jovem para ele saber se preservar durante o carnaval? Boa tarde a todos. Nós temos um programa no município que é Saúde e Prevenção nas Escolas, onde nós temos alunos multiplicadores que fazem esse trabalho. Então, é um diálogo de adolescente para adolescente com um respaldo dos profissionais de saúde e profissionais da Secretaria Estadual de Educação. Esse é um trabalho que é realizado durante todo o ano com esses alunos, onde a gente tem uma pauta que vamos seguindo, trabalhando autoestima, higiene corporal, higiene bucal, até chegar nos temas de ST/AIDS, gravidez na adolescência, uso de álcool e outras drogas. Então, a gente acredita que é um programa do Ministério Federal e que o município segue usando esse diálogo com o jovem. Então, se trabalha sexualidade e prevenção com os adolescentes, não exatamente só na disponibilidade do uso do preservativo, né, do material de insumo, e sim um trabalho que é feito desde da autovalorização, da sua autoestima, do seu contato com os seus valores e principalmente respeitando as diferenças entre os valores de cada família, de cada religião e de cada grupo. Então, é importante que esse adolescente tenha um contato de prevenção com os próprios adolescentes. E aqui a gente vai capacitando alunos multiplicadores das escolas estaduais para fazerem esse serviço com o restante dos jovens nas escolas. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com a médica infectologista Karen Moreron. Farei certo, né, doutor? Espero que eu não cometa erro de novo, não. A gente está falando em AIDS, falando em doenças sexualmente transmissíveis. Agora, tem um negócio aqui que chama a atenção. É a doença do beijo também, que é a mononucleose. O que é isso? Exato. Deixa eu só fazer uma pequena correção. Não é no meu sobrenome. Hoje em dia, nós utilizamos preferencialmente o termo infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Você pode ter uma infecção e não aparentar essa doença ainda, não ter a doença ainda. Então, hoje o termo mais adequado é infecção sexualmente transmissível. Isso é importante porque muitos pacientes, por exemplo, o HIV, você pode ter a infecção pelo HIV e não ter AIDS propriamente dita. Então, hoje vai ser mais comum ouvir esse novo termo. Sobre a mononucleose, ela é sim uma doença conhecida popularmente como doença do beijo, mas ela é transmitida, na verdade, pela saliva. Então, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. Claro que ela é mais comum nessa faixa dos adolescentes, adultos jovens, né? E ela é transmitida pela saliva mesmo, né? Então, você começa a ter quadro febril, começa a ter gânglios, né? Ínguas no pescoço, em outras partes, pode ter dor de garganta, e aí ela ficou popularmente conhecida como doença do beijo.
E Mas, na verdade, quais são as implicações quanto à doença do beiço? Passa logo? Geralmente uma doença autolimitada, né? Ela não deixa sequelas, então você tem aquela febre, aquele mal-estar alguns dias, mas isso é passageiro. Vou agora até São Carlos, médico e infectologista Bernardino Geraldo Alves. Doutor, para a gente entender, afinal de contas, o que o setor público, a saúde pública, tem que fazer se preocupando antecipadamente quanto ao carnaval? Não é para deixar só na hora do carnaval ou na semana do carnaval um trabalho para dizer aquilo que pode ou que não pode ser, porque vai dar problema na saúde lá na frente. Quais são as principais preocupações no seu entendimento? Olha, essas campanhas sazonais, elas são úteis, mas é importante que esse trabalho seja um trabalho contínuo, feito no cotidiano e no dia a dia. A utilização da mídia é um recurso muito potente para poder fazer intervenções culturais, né? Então, de tanta gente insistir com determinadas questões, essas questões passam a ser incorporadas na cultura popular. E aí, as campanhas sazonais, elas não têm essa continuidade. Então, é importante que se dê ênfase nesses momentos, mas que esse trabalho seja um trabalho persistente, contínuo e insistente. Da mesma maneira que nós conseguimos reduzir, nos últimos 50 anos, o tabagismo entre jovens, de tanto insistir nessa questão, possivelmente fazendo um movimento semelhante em relação às DSTs, às infecções sexualmente transmissíveis, ao HIV, a gente tem um potencial maior de conseguir alguma reverberação desse processo educativo do que apenas centralizando as questões nos momentos em que a gente supõe que sejam momentos de maior risco. Eu vou agora até Araraquara, gerente do programa DST-AIDS, Saliane Ribeiro. Para a gente entender, nós estamos falando de AIDS, estamos falando de outras doenças sexualmente transmissíveis, mas tem também aqui uma preocupação com hepatite nesse pedaço de muita festa. Isso aí também é uma coisa para se pensar seriamente? Sim, é um problema também, é uma questão de saúde pública que tem que ser tratado aí com muito cuidado. E a gente faz essas campanhas não só nessas épocas de festa, né? Nós fazemos também um trabalho durante todo o ano com ações dentro da nossa base e também fora da nossa base, levando também, além dos preservativos, a testagem rápida, não só para sífilis e HIV, mas também para as hepatites B e C. Agora, a gente tem também que se preocupar nesse pedaço do carnaval, pouco mais, deveria se preocupar durante o ano todo também, mas a gente tem que se preocupar com as prostitutas que, por infelicidade, vivem a vida que nós sabemos. Nós temos também os travestis, transexuais, que também vivem essa festa toda de uma maneira meio atrapalhada. Na sua cidade, o que é feito com esse tipo ou com essas pessoas? Na verdade, nós trabalhamos em parcerias com esses grupos, que faz parte do nosso público-alvo. E nós levamos essas ações também para esses públicos. Nós fazemos ações na região das boates, das zonas de prostituição, onde a gente visa atender esse profissional do sexo que às vezes não consegue ir até a nossa base. Deixa eu ir a Franca agora conversar com a psicóloga Miriam Franco, para a gente entender. Existe limite no carnaval? Não existe limite? Por que tanta liberação assim? Afinal de contas, fazemos parte de uma sociedade muito conservadora que esquece esse conservadorismo durante o carnaval. Eu acho que é uma oportunidade onde as pessoas se olham, se respeitam para expressar a sua alegria, né? É um momento em que as pessoas podem vestir suas fantasias pessoais, trazer para o movimento da consciência externa, corporal, os seus desejos. E no carnaval, como se intensifica o uso de álcool e outras drogas, vem a preocupação maior em relação a isso, porque nesse momento as pessoas acabam esquecendo de usar o material de insumo, que é o preservativo masculino e o feminino, né? Então, acho que é um momento em que a gente vai para uma liberação e esquece de cuidar e de ter a responsabilidade, porque não adianta a gente culpar o outro, né? Pegar uma IST-AIDS
paredes, né, não significa que eu vou dizer que o outro me traiu, que o outro me enganou. Eu acho que o que é importante a gente colocar é que a gente pode acessar os nossos desejos, sonhos, as nossas fantasias, a nossa liberação, mas a responsabilidade da nossa saúde é exclusivamente nossa. Deixa eu voltar a Ribeirão Preto, conversar com a médica infectologista, a doutora Karen. Depois do carnaval, a gente tem que se preocupar com o quê? Muito bom você falar isso, que é importante a gente observar algum sinal dessas doenças sexualmente transmissíveis, dessas infecções sexualmente transmissíveis. Então, corrimentos uretrais, corrimentos vaginais, alguma lesão vaginal ou mesmo peniana. E se a pessoa se expôs a algum risco, alguma relação sem preservativo, por exemplo, que ela faça a sua testagem para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, a médica infectologista Karen Moreron. Em São Carlos, Bernardino Geraldo Alves Souto, que é também médico infectologista. Em Araraquara, a gerente do programa DST AIDS, Saliane Ribeiro. E em Franca, a psicóloga Miriam Franco. O Gofeto, a gente se preocupou em mostrar efetivamente aquilo que nós temos que fazer. Preocupação com a saúde, preocupação com os excessos. Agora, uma coisa que ficou no ar. Hoje o carnaval traz mais preocupação do que no passado? Bom, como sempre, Momo, na mitologia grega, era o deus da loucura, da folie. Folie em francês é loucura. Daí vem folião. O folião é o fiel que presta homenagem no carnaval ao deus Momo, ao seu deus preferido. Que é Momo, o deus do carnaval e da loucura. Na verdade, quando Momo reina, nas suas festas existem pelo menos 2 convidados especiais no carnaval. O primeiro é Baco, da mitologia romana, que corresponde na mitologia grega, Roberto, a Dioniso. Baco é o deus do vinho, da bebedeira. Podemos dar uns tapas no beiço, então? Daí vem Bacanal. Bacanal não é uma bagunça, não é uma orgia, Sim. não é uma suruba, não é um sexo grupal. Sim. Bacanal é homenagem a vinho. Tanto que há devotos do deus Baco que chama Vinícius, até hoje. Vinícius é um nome que vem de vinho, o deus do vinho, o deus do álcool, o deus da bebedeira. E uma pessoa que bebia com responsabilidade chamava-se bacana. Uma pessoa bacana. E bacantes eram as moças que bebiam, claro que relativamente bem, mas não em homenagem à bebedeira completa. O outro deus que é convidado sempre nas festas de Momo, no carnaval, é Eros, é o deus do amor. Agora, quando Baco chega com Eros, juntos, abre campo para a orgia, que aí é uma festa tremendamente perigosa. E é exatamente neste momento, no carnaval, palavra que vem da soma de 2 palavras do português, carne vale. Vale a carne, não é o espírito que vale, é a carne. Carne vale a carne durante o carnaval, que é preciso tomar cuidado com a saúde. O risco que corre a saúde é muito grande, a saúde do ser humano, quando ele não toma os cuidados, as cautelas devidas que deve tomar. E essa é uma realidade indisputável que quando ambos chegam, e aí inicia-se esse risco tão grave. O cenário do carnaval de hoje, para entrar diretamente na sua pergunta, é um conflito muito grande entre as religiões, que são sempre conservadoras, e os revolucionários, que começam lembrando de Wilhelm Reich. É uma obra clássica, que ele diz o seguinte: não há revolução sem liberação sexual. E o conflito vem que exatamente enquanto as religiões freiam as revoluções e são contrárias a essa guerra que está aí em relação a sexo e revolução, os revolucionários tentam sepultar as religiões. Quando as religiões vencem,
as revoluções fracassam e vice-versa. Quando as religiões fracassam, quando as revoluções fracassam, as religiões vencem. E quem consegue fazer a grande síntese de tudo isso, mas verificando nessa realidade, Roberto, um grande paradoxo é o escritor francês André Gide. E numa das suas obras, que eu acho que é em Pântanos, associada a uma segunda obra, Os Subterrâneos do Vaticano, ele era um protestante extraordinariamente intelectualizado e grandemente fornecedor de epigramas de grande vantagem, quando ele diz assim: o reino de Deus será chegado no dia em que, estando nus, disto não tereis vergonha. Então eu comecei a pensar bem, bom, o reino de Deus no carnaval, então a passarela do carnaval das cidades do mundo e do Brasil de maneira especial, o carnaval é a passarela de Deus, aquele mas ele deve ter escrito com uma profunda ironia, né? Porque André Malraux diz o seguinte: o século XX está sendo das ideologias. André Malraux. O século XXI será das religiões. E ele já viu o conflito entre religiões conservadoras, umas mais e outras menos. O islamismo é a mais conservadora de todas. E o conflito com as revolucionárias. Os revolucionários que acabam tendo no carnaval o local mais adequado e o tempo mais favorável a disparar as revoluções. E aí o conflito que continua existindo. O livro Paris é uma Festa, Roberto, de Hemingway, ele traz à tona a grande vantagem de Paris voltar a ser festa. Quando é que ele voltou a ser festa? O livro foi publicado em dezembro, a primeira edição, em dezembro de 1964. Mas a penicilina foi descoberta em 1929. A partir daí, Paris passou uma festa, para voltar a ser uma festa. Por quê? Foi sepultamento da sífilis, que quando tratada é uma doença mortal, sexualmente transmissível, da gonorreia, das hepatites, das diversas formas de hepatite, e a mais atual e a mais perigosa no momento, que é o HIV, a AIDS. De qualquer forma, é preciso disciplinar a loucura, colocar um mínimo de cuidado para se poder prestar homenagem a Baco, a Momo, a Baco, a Eros, mas não esquecer de não representar um pagamento com um pedaço da sua saúde, se formos não cuidar devidamente da saúde. Saúde não tem preço, mas tem custo. Ela custa muito caro para a pessoa, para a família, para o Estado e, às vezes, atinge o capital humano naquilo que um país tem de mais importante. Não é o capital econômico, não é o capital financeiro, é o capital físico, o capital pessoal. Perdendo uma pessoa, nesse caso, nós temos um empobrecimento grande e um sofrimento muito maior das pessoas. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço, Roberto. Bom domingo para você. A você também, obrigado. Obrigado.